Seja muito bem-vindo a mais uma análise do Bitcoin, onde a gente vai estar analisando um pouco do que aconteceu na semana passada e nos preparar para as próximas movimentações. Mas é aquela coisa que eu sempre peço para vocês, né? Antes de assistir a análise, já curte o vídeo aqui, já se inscreve no canal, porque quem está acompanhando essas análises toda semana não foi pego de surpresa por essa movimentação. Então, vamos lá analisar e já deixa o like aí. O que aconteceu semana passada que a gente mostrou, estava prevendo para essa semana? O preço do Bitcoin estava trabalhando em movimentos baixistas, aqui ó, fazendo toda essa movimentação de baixo. Chegou numa região inferior do canal nosso no MLTA e tinha corrigido um pouquinho nessa região aqui. E na sexta-feira passada a gente estava nessa faixa de preço. E o que aconteceu aqui? O que era a probabilidade que a gente estava planejando nesse momento? Que ele poderia testar essa região desse bloco de ordens aqui, onde teve uma região de oferta bem interessante, em confluência com essa LTB aqui em cima. Então aqui era um ponto de atenção, tanto que eu tinha marcado aqui esse símbolo, para a gente ficar atento nessa região. O que aconteceu? O mercado ele subiu, capturou a liquidez desses topos, depois alinhou o fluxo, fez o reteste, então o pessoal poderia ter vendido aqui. Eu estava vendido em outro ativo já, então acabei não entrando nessa operação. Mas o pessoal poderia ter vendido nessa faixa de preço que eu falei para vocês, que se ele alinhasse o fluxo, e depois no reteste a gente poderia estar abrindo uma operação de venda. Com o alvo onde? Olha onde ele está buscando nesse exato momento. Uma região principal de demanda que a gente tem muito forte, que é na faixa dos 90 mil, ali, 88 mil, onde nós temos essa ineficiência aqui no preço, que é um imbalance, e esse topo aqui, que era uma resistência, que pode ser testado agora como suporte. E se a gente olhar no futuro do Bitcoin, a gente vai ver que tem um gap nessa faixa de preço, ainda que faz muito tempo que ele não foi fechado. Ele foi aberto há muito tempo, em abril, basicamente até agora ele não havia sido fechado. Então a probabilidade de continuar a queda e buscar essa região era bem alta. Por isso, dessa movimentação e análise que eu também tinha feito nas outras semanas anteriores, que a probabilidade de continuar a queda e buscar essas regiões seriam bem altas, considerando também que nós deixamos liquidez nesse fundo aqui e aqui também. Então, nesse primeiro movimento aqui, ele estopou o pessoal aqui embaixo, capturou a liquidez dos fundos e teve uma retomada para fazer o movimento principal, que era de baixa. Então, ele veio trabalhando aqui, ó, nessas estruturas de baixa. Então, agora ele está querendo buscar essa região aqui, e é onde novamente a gente vai começar a montar algumas posições de compra. E vale destacar o seguinte: olha o RSI onde nós estamos, em região de sobrevenda no diário. 4 horas também está em região de sobrevenda. Então, são informações extremamente importantes que mostram para a gente que são regiões interessantes de compra. Aí o pessoal fica pensando, ah, é bear market agora, vai cair mais ainda. Até agora não tem nada de fora do comum na movimentação do Bitcoin. Essa correção do topo, até aqui embaixo, busca normalmente ali, ó, 30%, 29%, 30%, que coincide com as desvalorizações anteriores, ó, 32%. Então a gente puxa pelo histórico, ó, 32%. Então não é nada fora do comum ainda, gente. Só que quando a gente faz uma análise dessa aqui, pensando no longo prazo, a gente tem que pensar nas altcoins também, porque o que acontece? O preço do Bitcoin ele puxa as altcoins. Enquanto o Bitcoin cai 30%, as altcoins caem 60%, 70% ou mais, dependendo da liquidez e do projeto. Então a gente tem que ter muita cautela com relação a isso. Então vocês têm que ficar esperto agora com essa região de compra, que a gente pode ter uma retomada no preço quando chegar nessa zona aqui. E uma galera falando assim que agora, depois que o Trump comunicou o encerramento do shutdown lá nos Estados Unidos, que o mercado ia retomar alta, e não retomou. Basicamente, aconteceu a mesma ideia com a taxa de juros. O mercado ele já está esperando esse tipo de informação. E quando acontece, muita gente quer comprar especulando essa informação, achando que o mercado vai subir. Então, eles são contrapartes para os institucionais entrarem vendidos novamente. Então, a galera na taxa de juros também estava esperando no dia do corte da taxa que o mercado ia disparar. E o que aconteceu? O mercado caiu, porque o mercado já estava precificando uma informação e quando chega no dia, acontece isso e pega todo mundo desprevenido. Então vocês têm que sempre estar preparado para tudo. Cuidado com essa manipulação, que agora no caos aqui tá todo mundo com medo de comprar, pensando em bear market, mas são nesses momentos que a gente olha a desvalorização do Bitcoin e vê ele como uma Black Friday, né? Na verdade a gente está em novembro aí, então está em promoção. Então a gente tem que aproveitar esses momentos para começar a acumular novamente, pensando numa retomada em breve aí nas próximas semanas. Beleza? Então já deixa o like mais uma vez aí
Qualquer dúvida, deixa nos comentários também se você gostou desse vídeo. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, que eu sempre passo várias análises lá e notícias para vocês em relação ao mercado. E fique sempre atento. Coloque o sininho aí, porque toda semana eu estou trazendo análise e atualizando vocês para que vocês não sejam pegos de surpresa, igual essa galera foi pego agora, mas vocês que sempre me acompanham aqui estavam preparados para essa movimentação. Então agora atenção nessa região para começar a procurar oportunidades de compra para uma possível retomada, beleza? Então até sexta-feira que vem, nos vemos lá.